Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje vai ser Ibovespa e B3, B3SA3. Eu que ontem gravei um vídeo extenso, chato pra caramba, muito provavelmente para vocês que gostam de vídeo rápido, porque eu falei sobre a queda de ontem e o ciclo de juros, dólar e Ibovespa. Hoje, pessoal, e os vídeos desse final de semana muito provavelmente serão mais técnicos, comportamentais, para você saber quais são os preços alvos que eu tenho das quedas e das altas que talvez possam acontecer no futuro, tá certo? Mas eu vou trazer o contexto Ibovespa, juros e política, tá? Porque é importante, a gente pode estar vivendo novamente uma repetição, tá? De um governo que tem tudo, ou melhor, que todos os dados estão embutidos na bolsa via preço. Faria Lima já precificou o que ontem partes da fala do Lula colocaram no ar, certo? Então vamos lá para esse vídeo, pessoal, e eu já convido vocês a ativarem o sininho, seguirem o canal. Se vocês gostam das minhas análises aqui, só digitar o ticker da ação que você procura aqui na pesquisa do Clube dos Dividendos e você vai achar pelo menos um vídeo. Se não achar, comenta, corneta que eu crio. Eu acho que eu tenho quase todos os ativos aqui descritos. E esse final de semana, então, para você que é mais chegado em fundamento, durante essa semana eu postei aqui alguns releases, algumas análises, entre aspas, completas de empresas que já divulgaram seus resultados. Esse final de semana, devido à volatilidade, pessoal, eu vou dar mais ênfase à análise técnica comportamental e tentar linkar com política, tá certo? Ganhar alguns inimigos ou alguns amigos aqui, a depender, tá, de como eu vou falar e como serei interpretado. Mas, pessoal, faz preço agora, tá? Expectativa, tá? E memória de mercado. Vamos lá. O primeiro gráfico eu postei ontem, mas eu vou de novo falar nesse vídeo da B3, porque basicamente eu vou falar sobre o gráfico da B3. Então tem tempo aqui para discorrer um pouquinho sobre o contexto atual, pessoal. Esse é o gráfico do Ibovespa, né, o contexto 2008 a 2022. Então, os destaques que eu quero dar para esse gráfico aqui, quem é mais antigo no canal já vai provavelmente chutar quais são as crises sistêmicas. 2008, aqui, certo? E 2020, acolá. Show de bola. A política monetária e fiscal, pessoal, elas se repetiram, tá? Nas duas crises sistêmicas. São crises diferentes, tá? Mas o comportamento humano é igual, ou parecido, ou rima. Por isso que eu sempre falo para vocês que Mark Twain é um grande investidor, porque ele fala que o passado rima. Não se repete, mas ele rima. Pois bem, eu sou um analista twainiana, vamos assim dizer. É dessa maneira pela qual eu projeto as minhas compras, as minhas vendas, sempre olhando para o comportamento passado e tendo contexto. Qual era a política econômica daquele momento, fiscal, monetário, momento mundo, momento Brasil, commodities, muito importante macroeconomia. Então vou tentar linkar isso rapidinho para vocês agora. Nós, pós-crise de 2008, imprimimos dinheiro, certo? Utilizamos aqui a ferramenta que ontem divulgou o resultado, mais de 9 bi de lucro, se não me engano, que foi BNDES. Tivemos esse instrumento aqui para salvar, né, comprar ações e injetar recursos no caixa de várias empresas, e aí passamos pela tal marolinha, mas foi muito injetado pelo Estado, tá? Então, mesma coisa que aconteceu em 2008, impressão de dinheiro no Brasil e no mundo, tá? Cada país com o seu instrumento, Estados Unidos com o Fed, etc, aqui BNDES, todo mundo foi lá e imprimiu. Pum, mercado voou, tá? Já percebam aqui que a história, ela rima, mas ela não se repete. Por quê? Em 2008, nesse estágio que eu estou desenhando para vocês, 2008, nós não rompemos máxima histórica pré-crise, tá? Em 2020 nós rompemos, tá? Por pouco, mas rompemos, tá? Em níveis de Fibonacci aqui, inclusive, que eu ia sempre compartilhando com vocês. Bom, pessoal, o que acontece pós 2008? Nós temos ali um dólar que, pós impressão violenta de dinheiro, de dólar, ele começa a subir novamente. Eu vou mostrar para vocês no índice dólar já, tá? E o mundo cresce pouco, tá? A crise naquele momento foi no mercado financeiro, imobiliário, tá? A crise em 2020 foi ali de quebra de oferta, tá? Quebra das cadeias produtivas devido aos lockdowns. Foi uma crise sanitária, tá? Foi diferente, mas a causa em termos de comportamento humano, pânico e depois euforia, tá? Quando se começa a digerir, tá, que as condições macroeconômicas vão sendo estáveis, vão estabilizando, ou seja, as commodities já não tem mais um boom,
Tá? Também não tem crash, porque muito dinheiro foi imprimido, ou seja, as commodities se mantiveram altas aqui, a preços altos em 2010, 2011, 2012, tá? Foram cair ali em 2013, e o petróleo foi cair em 2014 por causa do xisto americano. Então, o contexto dessa queda aqui foi de juros alto pós-impressão de dinheiro, inflação ainda baixa, a inflação foi aparecer naquele momento em 2015, e eu vou falar que a inflação apareceu por causa da política. Qual política adotada aqui, pessoal? A política adotada foi de ter meta de crescimento, e é essa palavra que o Lula usou ontem. Eu assisti novamente, ou assisti na íntegra o discurso. Então, meta de crescimento, tá? Mesmo com inflação alta. Tá? E ter crescimento, tá? Sem ter meta de quebra de inflação faz todo um desajuste, uma desarmonização entre política monetária e fiscal. Tá? E é isso que o mercado precificou ontem, na minha opinião. Revendo o vídeo, é que vai ter um executivo olhando para o crescimento, ou seja, com o fiscal expansionista, como está sendo, de fato, nessa PEC eleitoral, só que turbo, né? Por 4 anos e não por 6 meses. Tá? E o BC, contrário, porque ele agora é independente, colocando uns juros lá em cima. Então a gente tende a ter um crescimento maior, tudo bem, mas com uma inflação muito alta, ou seja, um crescimento não muito sustentável, além de um juros gigantesco. Tá? É isso que é a nova matriz econômica. Você ter meta de crescimento acreditando que o crescimento vai gerar deflação. Tá? O crescimento vai aumentar a produtividade. Tá? E isso é igual o mito liberal da educação, né? Que você investindo em educação você vai ganhar mais. Não necessariamente, não é isso que se provou. Tá, até esse momento, né? Para ter a vida do meu pai, eu tenho que ter 2, 3 graduações a mais, ou especializações a mais, ou ser mais educado, mas estou ganhando a mesma coisa que décadas atrás. Tá? Essa é a teoria, tá? Da deflação, da perda de valor de moedas. Então, tem certos dogmas, tanto de uma vertente como de outra, esquerda e direita, que o mercado penaliza. Tá? E essa da esquerda é que ele penaliza, que é você crescer, tá? A qualquer custo, digamos assim, para ganhar ali, de repente, popularidade, mas é um crescimento inflado e não sustentável. Tá? Esse crescimento não leva em consideração como é que estão as questões econômicas no mundo, como é que estão os ciclos da commodity, tá? Os ciclos de juros no mundo, os ciclos de inflação. Ou seja, é uma política que olha só para o umbigo e não agrega, tá, o globo. E isso é péssimo. Tá? É um dogma da esquerda que a Dilma fez, que é a tal da nova matriz econômica. E foi citado nesse pequeno trecho do Lula que ele falou, olha, a gente tem que ter meta de crescimento. Por que tem meta fiscal e não tem meta de crescimento? Meta de inflação e meta de crescimento. E isso aperta o calcanhar. Muito. Tá? E aí tomamos uma pancada ontem, mesmo o dólar caindo. Tá? E foi isso que aconteceu em meados ali de 2012, no Dilma 2.0, né, no segunda eleição, 2014 no caso aqui, perdão, foi isso que aconteceu por aqui. Ó. Mas antes né, a gente ter a nova matriz econômica, aquela coisa maluca, tá, e de ter inflação, tá, ou seja, antes de 2014, nós já tínhamos um cenário muito parecido com o atual, uma década atrás muito parecido com o atual, e esse foi o movimento do Ibovespa. Tá? Eu vou colocar para vocês aqui, esse foi o movimento do Ibovespa em azul, tá? Esse foi o movimento de Ibovespa. Pessoal, aqui 2011, 2012, 2013, tá? Nós tínhamos pleno emprego. A economia real estava voando. O dólar estava a 1,80, 1,50, 1,60. Tá? Tudo feliz aqui. Maior PIB da história do Brasil. 4%, não sei quantos de crescimento médio aí que o Lula falava nos debates, com crescimento médio de 4% ao ano. Tá? Se pegar aí todos os governos Lula, foi até aqui. Até 2013, 2014. Por quê? Nesse momento, o governo manteve a política, tá? Que para aquele contexto até fazia sentido, tá? Estava prosperando o país, só que ele manteve a política mesmo com queda das commodities, tá? E mesmo com alta da inflação, que veio em 2014. Alta da inflação e alguns eventos como a crise hídrica, tá? Que gerou uma baita de uma inflação, uma baita de um encarecimento da energia elétrica e mesmo assim foi subsidiada pelo governo. Lembrem disso, a Dilma travou os reajustes, o que para a população no curtíssimo prazo foi ótimo, segurou a inflação, mas pagamos depois, tá,
com quebradeira ou com Eletrobras quebrando, com Petrobras sendo deficitária, além dos investimentos mal feitos, eu não vou entrar aqui, que aí foi um erro que está além da política econômica, foi um erro ali técnico de quem investiu em Pesadema, por exemplo, é um outro papo. Mas tenham aqui que o mercado viu isso no discurso do Lula ontem, ou seja, vamos ter uma política mesmo não uma política única, enrijecida, independente do cenário econômico. Tá? E é errado isso. É provado errado, não deu certo no lugar, em nenhum lugar do mundo, e tem que se criticar. E o mercado, uma das maneiras de criticar é subindo juros e, infelizmente, subindo dólar, pessoal. Então, é isso que está sendo precificado e é por isso que eu coloco esse contexto aqui inicial. Independente do candidato, se Bolsonaro fosse reeleito ou se Lula fosse eleito como foi, eu acreditava neste cenário. Pelo menos, pessoal, de 2 a 3 anos laterais da Bolsa. Nós já estamos há 1 ano e meio, tá? 1 ano e meio lateral. Então, mais meio ano, pelo menos, de lateralização, certo? Agora, se a gente fizer uma nova matriz econômica, pessoal, a gente não vai ter 1 ano e meio de lateralização. A gente vai ter 4 anos de lateralização barra queda, né? Que foi uma lateralização aqui, tá? Já declinante. E aí veio 2014, quis crescer mesmo com inflação. Tchau. Aí tomou mais uma queda e além do impeachment. Tá? Então, esse cenário até aqui é o meu base. Certo? Agora, se a gente vai repetir os erros do passado, ser medíocres, tá? Aí não. Tá? Nem medíocre porque medíocre ainda aprende com o próprio erro. Né? O inteligente é aquele que aprende com o erro dos outros. O medíocre ainda aprende com o próprio erro. Então eu espero que o Partido dos Trabalhadores aprenda com o próprio erro e evite que a nossa bolsa, por exemplo, e a economia, tá, tenha mais 1 ano e meio de sofrência. Tá? É isso que eu quero dizer. Mas esse ciclo de queda, pessoal, é independente de quem fosse eleito. Era o meu cenário base, por isso que eu falava para vocês, caranguejo. Tá? Bom, passada essa parte do Ibovespa, pessoal, a gente vai para o DXY, deixa eu achar ele. Tá caindo. Então tá ótimo o cenário, tá, de queda do DXY, mas a alta aqui sofreu, muita gente sofreu. Então, durante a queda do DXY, que eu acho que tem até os 101 aos 103 mil pontos para cair, tá, ou seja, está no 107, hoje tem uma boa, a gente tem uma pacificação do mercado gringo, ótimo momento para investir no S&P, falei para vocês no vídeo da semana retrasada ou passada, inclusive tem um parceiro aqui do canal, a Stake, para isso. Tá na descrição o link. Ótimo momento para aproveitar. Só que a gente está vivendo a bolha da expectativa do mercado. Tá? E é a única maneira, pessoal, que a Faria Lima tem de lançar o sinal. É colocar preço, assim como Wall Street, assim como a venda dos investimentos lá em Londres e etc. Bom, B3, pessoal, gráfico mensal. Qual foi o comportamento da B3 durante a tal nova matriz econômica? Tá? Crescimento a todo custo, juros altos, inflação subindo. Tá? Aquele momento, como que foi? Lateral. Ou seja, a B3 é resiliente, pessoal. É um business resiliente. Então, pós-crise de 2008, recuperação que não rompeu máxima. Pós-crise 2020, tá aqui a crise de 2020? Tá. Nós rompemos máxima. Tá? Então a história não foi exata, não se repetiu, mas rimou. Por quê? Logo nós voltamos, tá, a cair. Pum, tá? Bom, a estabilização da B3 tem para mim esses 3 pontos aqui. Ó. Certo? 8,48, 6,85, 6,7. Tá? Ou seja, a gente faz um movimento dessa magnitude. Acabamos de repetir, independente de quem é eleito, pessoal, acabamos de repetir aqui o movimento de alta. Fizemos um AB igual a CD. Pum. Tá? Ctrl C, Ctrl V, show de bola. Agora a gente vai esperar a queda. Se a queda vai ser esta aqui, menor, tá? Ou se vai ser esta aqui, mais azeda, tá? Na minha opinião, o roxo vai vir com a nova matriz econômica. O vermelho virá com pragmatismo. Tá? Menos acelerador. Por quê, pessoal? Não estou criticando se você é mais canhoto ou destro que me assiste aqui. Mas não é o momento. O mundo não está empurrando o crescimento. Vocês viram o que aconteceu com a Liz Truss no Reino Unido. É a mesma coisa que o mercado interpretou ontem na fala do Lula. É crescer mesmo com inflação. É crescer mesmo com o BC contracionista. Não dá. A PEC dos benefícios, pessoal, colocou esse preço no mercado. Aí depois virou festa. Porque é eleição, fim de ano, etc. Mas lembrem o que o mercado precificou pré-PEC dos benefícios. O mercado chegou a levar o dólar na PEC pré-benefícios, pessoal, lá para 5,50, 5,70. Eu nem tenho aqui, ó. Mas na PEC PEC dos benefícios aqui, julho de 2022, a 5,53. Tá?
Então o mercado não tem candidato A ou B, ele vai responder de acordo com as pedaladas, literalmente. Aí essa é uma pedalada lícita, mas uma pedalada que faz muito mal para o mercado. Certo, pessoal? Então eu coloco para vocês esse gráfico de mensal, que ele é mais, eu acho que ele é mais sensível para esse momento de extrema volatilidade. Agora no curtíssimo prazo, rolou um pedido de desculpa, rolou um belo ministro da economia visto pelo mercado, 12,36, 11,96 é a parada, tá? Eu ainda tenho o cenário base de mais uma alta para o ano, aí depois enxugar, tá? Mas isso vai depender de pragmatismo, tá? Aonde que é a alta? 16,86, tá? Finalizando o vídeo aqui, 16,86, 17,36, tá? E a baixa, dentro de um pragmatismo, notícias pró-mercado, 12,36, 11,96, tá? Não rolou, pessoal, é nova matriz econômica, ou seja, quando o Lula tiver a caneta, rolar crescimento muito fiscal, tá? O Roberto Campos vai responder com juros, porque ele é independente agora, e a gente vai travar a bolsa. Tá travando a bolsa, aí eu chamei de roxo, né? Aí eu movimento em roxo, aqui que provavelmente a gente vai repetir. Tá? 8,48, 6,85 aqui, 6,22, por ali. Tá? Agora, se for pragmatismo no curtíssimo prazo, pessoal, notícias positivas no curtíssimo prazo, a gente faz isso aqui, ó, CRAL. Mas depois, mesmo rompendo aqui, voltamos a cair. Porque o ciclo ainda não é positivo, pessoal. O ciclo não é ainda positivo. Então, qualquer candidato eu teria mais uma alta e depois queda. Qualquer candidato. Tá? E aí essa queda aqui, que pode vir já a partir dessa máxima, ou se eu acertar a partir de uma nova máxima, entre a roxa e o vermelho, por vermelho aqui, ó, vai depender do pragmatismo ou não do próximo hóspede do Palácio do Planalto. Beleza, pessoal? É isso. Espero ter ajudado vocês mais ou menos com essa visão e também entregando a análise atualizada da B3. Tchau, tchau.